Boa noite a todos. Salve Maria. Salve. Viva Cristo Rei. Viva. Viva sua mãe Maria Rainha. Viva. Vamos rezar a nossa tradicional oração de São Tomás de Aquino? Meu celular. Quem Coisa, não professor, tem? presta o seu. Não, eu vou falar, vocês recitam. Que lindo, Entendeu? papai. Beleza? Beleza. Deixa eu caçar aqui certinho. Vai ser aquela mais tranquila ou a mais complicada? Vamos rezar do meu devocionário. A mais no fogo? Se tem outra aí, não sei não. Tem uma mais, né? Vamos lá? Vamos Em lá. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria que dos tesouros da vossa sabedoria, tirastes hierarquias dos anjos, tirasse a hierarquia dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, colocando-as com ordem admirável no céu, vós, vós, que distribuístes o universo que distribuísse o universo, com encantadora harmonia, com encantadora harmonia, vós, vós, que sois a verdadeira fonte que sois a verdadeira fonte da luz da luz e o princípio supremo da sabedoria, e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente difundir sobre as trevas da minha mente o raio de esplendor, o raio de esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, removendo as duas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. o pecado e a ignorância, Vós, vós, que tornastes fecunda que tornaste fecunda a língua das crianças, a língua das crianças, tornai erudita tornai erudita a minha língua, a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, Ensinai-me a começar, regei-me no continuar regei-me no continuar e no perseverar até o término. e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro e homem, verdadeiro homem, que viveis e reinais que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vem cá, Nilo. Vem cá. Que graça. Hoje ele vai cantar, filha. Agora. Vem cá, é sério. Agora. Vem cá. Agora vai falar. O dia Vem cá, do Flor. casamento. A flor do pequeno príncipe. Vem cá, Vai é lá sério. pegar ela. Vem cá. Vai lá. Vai lá, Vamos pega. diferença, quer? Vai lá. Então vem. Só meu pé nem que vai de joelho mesmo. Vem cá. Quer não? Então vem cá, Você Júlio. tem que cantar assim, ó, vem cá, meu dengo. Vem Aí ela cá, vai. meu amor. Ô, Livre, dá licença, viu? Faz uma oração pessoal entregando nós e os nossos convidados aí também. Amém. Nossa, eu tinha que ser os dois, mas tá na graça, né? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia de hoje, por essa sexta-feira. Que o Senhor possa agora, Senhor Jesus, enviar o seu Espírito Santo, os anjos e os arcanjos, que a Virgem Santíssima Senhora da Luz possa nos conduzir. E que nós possamos cada vez mais, Senhor Jesus, ser unidos em seu nome. E nós entregamos o nosso colega, professor, amigo, Diego, para que ele saiba cada vez mais conduzir bem tudo aquilo que ele aprendeu, que ele possa transmitir de maneira clara para cada um de nós. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida e pelo dom dele. Nós também entregamos cada um de nós para que cada vez mais nós possamos compreender o que Deus quer de nós e que nós possamos cada vez mais ser obra do Senhor e luz para o mundo que está aí. E que nós consigamos sempre juntos, de mãos dadas, caminhar para a graça do Senhor, elevando cada vez mais o Centro Senhora da Luz, que é um centro de formação. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Tirai de nós toda soberba, todo orgulho, tirai de nós toda vanglória, tudo aquilo que não é do Senhor, e colocar em nós, Senhor Jesus, a alegria, a sabedoria, o bem-querer, a aceitação, e cada vez mais na graça de
interpretar as coisas, entender, assim como essa oração tão bendita foi falada aqui há pouco tempo, mas que o Senhor, que é Rei dos Reis, possa reinar aqui neste momento. Abençoai o Padre Newton, onde ele estiver agora. Iluminai o nosso sacerdote amado e querido. Abençoai o Padre Rafael também e todos nós que estamos aqui. Porque nós estamos aqui querendo mais aprender e fazer aquilo que Tu queres, Senhor. Sermos obras-primas do Senhor. Capacite-nos a mãe, fazendo cada vez mais que também nos amamos uns aos outros e sendo luz na vida. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Pode entrar, Eliana. Pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite. Paz Tudo de bem? Deus, Nossa Senhora. Amém. Tudo bem? Primeira vez que vocês estão vindo? Sim. Sejam bem-vindas. Assim, Qual é o seu nome? Senhora. Prazer, senhora. Tudo bem? E a senhorita? Hã? Letícia. Você que me ensinou no Instagram hoje? Acho que vai. Tá bom. Que bom, vocês são de Paropeba mesmo? Ah, sim. Eles são católico mesmo. Nós não somos também. Católico. Nós somos normal, viu? Não somos nem doidos, nem nada. A não ser o Leandro, que é o mais todo mundo aqui é normal, entendeu? Vai na missa, comum, entendeu? Tá assustado ao mesmo tempo que amar Jesus, entendeu? Nada diferente. Uma bem boa que adere aos princípios e valores de Jesus, né? É, Letícia, você lembra dela com a Maria Cristina e a Luana, lembra? A outra, ah, sim. Então foi com A outra, Padre como é que chama? Luana? Luana. Ela não quis vir hoje, não? Não deu pra ela vir, não. Dá um cocão nela só. Pega a mesa que tá tirando hoje. Quantos anos que ela tem? Ela tem 16. O que ela vai sexta-feira à noite não sei estudar? É porque eu fico com a Vanessa, né? Que Vai. é inclusive tia da Jerusa. Aí ela Ah, ficou sim. lá pra mim poder vir, né? Entendi. Ela até salvou você aí. Tá. Então tá bom. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar sobre a encíclica Humanus Genus, de Leão XIII, né? A famosa encíclica contra a maçonaria, né? Mas nós não vamos tratar especificamente da maçonaria, nós vamos tratar dos erros do mundo moderno que começou-se com as sementes da maçonaria em si, certo? Então hoje vai ser, a gente vai ver como que o diagnóstico de Leão XIII, lá no século XIX, como que ele ocorreu e está acontecendo hoje. E as mesmas coisas que ele disse lá atrás para fazer, são os mesmos remédios que nós estamos vendo hoje, certo? Mas também ele vai tratar de muitos erros que a gente vai ver na família, na educação e na sociedade, né? Quem tem vindo às sextas-feiras, boa noite. Tudo bem? Ô Leandro, passa para cá, Ligar para aqui cá. também, viu, gente? Isso. Pode sentar aí, tem lugar aqui, ó. Aqui. Senta aqui, ó. Fica, Letícia. Olha, senta aí, senta lá. Ó, caiu. O dedo senta aqui, ó. Vem cá, vocês estão bem, gente? Quer sentar aqui, ó? Aqui, ó. Seu benzinho, com certeza. Tudo bem, né? Bem você. Seja bem-vindo. Obrigada. Isso aí. Quem tem acompanhado as formações, né, dos últimos tempos, vocês estão percebendo que tudo está tendo uma sequência lógica, né? Está tendo uma cronologia, e cada sexta-feira a gente está abordando um aspecto diferente da revolução e do peso, né, que isso tem nas nossas vidas. Certo? Tranquilo? Então vamos lá. Para a gente entender um pouco a Humanus Genus, vou só passar um panorama histórico para nós entendermos por que ele escreveu isso, né? Leão XIII sucedeu Pio IX, que foi o Papa que proclamou o dogma da... Alguém sabe? Imaculada Conceição. Qual de qual aparição? Lourdes, 1854. Não, Nossa das Graças. É graça. Entendeu? É verdade, graça em Lourdes. Lourdes primeiro, aí em Lourdes ele converteu, aí depois que teve Nossa das Graças, aí que ele proclamou o dogma. É verdade. Entendeu? É verdade. Certo? Certo. Ele sucede Pio IX. Pio IX começou um pontificado, né, aderindo às ideias modernistas, né, ou seja, o que é o modernismo? É a síntese das heresias, ou seja, são todas aquelas questões do naturalismo, maniqueísmo, aquela questão, aquele dualismo que tem bem e mal, corpo e alma, que o corpo é ruim, a alma é bom. Então eles vêm acompanhando tudo isso, e também a Revolução Francesa, né, que foi a subversão dos maçons contra a igreja, né. E
Leão XIII sucede, né, Pio IX, e também Leão XIII começa um pouco escorregando no modernismo, mas ele se converte ao longo do pontificado dele. Tanto é que é um dos papas que fez mais encíclicas, né? E era até João Paulo II o papa que ficou mais tempo de pontificado. Então, depois de João Paulo II sucedeu ele e superou ele em encíclicas e em tempo de papado, certo? Então, vocês verem que Leão XIII foi não só um divisor de águas, né? Mas ele também introduziu a igreja no século XX, consagrando no século XX ao Espírito Santo. E o legado de Leão XIII no século XX se dá em muito por conta das suas encíclicas, né? Rerum Novarum, a Populorum, a Immortalidae, né, que a gente viu, e essa também, Humani Genus, certo? Então, basicamente, essa era Bom, Leandro? Então tá bom. Então, esse era mais ou menos o panorama histórico, certo? Então, Leão XIII, ele pegou primeiro, né, ele herdou, né, a Revolução Protestante, que não é reforma. Seu professor de história ensinou errado. Depois, ele herdou também os frutos da Revolução Francesa. E estava no estopim da também Revolução Industrial. Se alguém podia me emprestar um caderno, colocar o meu em dia, não está no caderninho para mim também? Você quer uma Vai nos folha? vídeos do Eu vou YouTube. deixar, depois eu peço, alguém empresta um E Porque aí coloca em dias, né? Isso. ele não viu, mas ele também pegou, né, e de alguma forma profetizou sobre a Revolução Comunista, né, o que os comunistas iriam fazer. Tamanho era o grau de perspicácia dele, né? Certo? E o que isso tem a ver com os erros do mundo moderno? Né? O que isso tem a ver com a maçonaria? O que isso tem a ver conosco hoje? Certo? Rapidamente, em síntese, né? Na Revolução Protestante, Lutero ajudava quem? Os príncipes maçons, né? Para dissolver o Estado da Igreja, ou reino. Na Revolução Francesa, foi o Estado ser dissolvido Estado não, a sociedade civil ser dissolvida da Igreja, certo? E na Revolução Industrial é o que? A economia. E aqui entra economia, vem do grego economos, que é o quê? Alguém sabe? Não. Que é dinheiro familiar. Então, de alguma forma, aqui também está a família. Como é que é? Familiar só? É como se fosse o dinheiro familiar, entendeu? As riquezas familiares, né? Da igreja, certo? Então, por isso que ele escreve, ele funda, né, a doutrina social da igreja, né? Ele escreve tanto sobre economia, sobre Estado e sobre família. Correto? Porque percebam que são os três males que os erros se infiltraram do modernismo nos três nichos, né? Um pouco de teoria do Estado, né? O Estado ele é formado primeiro de quê? A gente já viu nas outras aulas. De um indivíduo que se configura em família, que se dá em instituições que vão gerar um governo e assim vão gerar um reino ou um Estado. Certo? Então, isso é o que a gente chama de a gênese humana, ou gênero humano. Por isso que a encíclica começa, o gênero humano. Humano genus, é em latim, gênero humano. Então percebam que nada em Leão XIII é por acaso. Todos os termos dele são bem específicos, porque ele sabe muito bem qual é o inimigo que ele está enfrentando. Correto? Então isso aqui ele já começa, o gênero humano. Né? Por que ele começa assim, o gênero humano? Porque os erros que ele herdou e que ele estava vivendo eram todos fundados na gênese humana. Até que eu já falei aqui, tem quem foi na Liga Cristo Rei, né? Viu lá o Miguel Ayuso, né? E ele fala, primeiro dissociou-se, né? O Estado da igreja, depois dissociou-se a igreja da sociedade, depois dissociou-se a igreja das escolas,
depois da família, e agora tentando dissociar a igreja do próprio indivíduo, né? Ou seja, a pessoa não se conhece mais, não sabe mais quem ela é, então por isso ela não tem o quê? Força no mundo para ter as tomadas de decisões acertadas de forma virtuosa, certo? E isso tudo, por isso que chama revolução, porque está tentando mudar a ordem natural das coisas. O ser humano não foi feito para ser assim, ele foi feito para ser o quê? Para um outro fim, para ser virtuoso e viver aqui como Cristo viveu, correto? Então, naquela formação de filosofia do Evangelho, vocês vão encaixar muito bem agora com isso aqui, né? Quem não viu está lá no YouTube, viu, gente? Só dá uma olhada lá, entendeu? Vocês vão entender muito porque aqueles princípios da filosofia do Evangelho aqui não estão mais presentes, porque a revolução vai nos dar o quê? Uma nova ordem mundial. E Leão XIII já falava disso, lá no século XIX, certo? E por que essas ideias de nova ordem mundial começou-se a vir, né? Começou mesmo dentro das cabalas judaicas que se deram depois como diz Leão XIII, nas seitas maçônicas. E o que era isso, né? Essa questão, o que eles fomentavam? Eles fomentavam literalmente dar um novo status a esta ordem que eles estavam construindo, né? Em que a família não seria mais a protagonista, né, não do teatro, a protagonista do cenário social, e que quem seria o protagonista desse cenário? O próprio Estado. Então, Leão XIII já começa a dividir a noção de reino e Estado. Um Estado não é um reino não é um Estado. Então, a gente já pode ter a noção de que a própria noção de Estado, já concebida lá em Hobbes, ela já é corrupta, porque ela não favorece o quê? A virtude, porque não tem a família como seio primordial. Certo? Estado democrático de direito, então, vira o quê? Conversa mole. Leão XIII vai falar que o Estado ele é diferente do reino porque o quê? Nele se vigora mais a impregnação do vício do que a valorização da virtude, né? Isso a gente está vendo aí literalmente na cara da gente, né? Isso lá no século XIX. Então, que não tinha nem Facebook e Instagram, né? Para a gente saber das coisas. E ele já, de alguma forma, fez o diagnóstico todo certeiro do que iria suceder. Correto? Sim. Então vamos lá. Então quais são os erros do mundo moderno? Né? Alguém quer chutar? Não. O que eu falei? Quais são os erros do mundo moderno? Uma das coisas é a desvalorização da família. Não é. Isso é o fim, né? Isso é o que ensejou. Mas o erro. Onde está o erro aqui? O erro é, primeiro ponto, uma nova ordem que se impregnou, fazendo uma disrupção da antiga ordem. Certo? Então, o primeiro erro da modernidade que Leão XIII nos elenca e nos traz é justamente esse. Então, é um erro de estrutura. Só que lembrem que toda estrutura ou toda concepção de governo, de Estado, de família, ele decorre de uma filosofia. E esta filosofia, ela foi gestada onde? Dentro das seitas maçônicas, né? Das casas maçônicas. E o que era se ali gestado que Leão XIII nos chama a atenção? Ali começou-se a ventilar, né, um novo tipo de homem que eles queriam, né? Por isso a preocupação deles em atingir o Estado, a escola e a família. Por quê? Porque é nesses três nichos que o homem ele é atuante na virtude e ele gera suas próprias virtudes, certo? A gente já viu que, lá na filosofia do Evangelho, né, que a instituição da família está tão imbricada na igreja que uma coisa não se dissocia da outra. Que para matar a igreja tem que matar a família, na sua concepção baseada na filosofia dos valores evangélicos. Homem e mulher os criou, e de procriar e gerar, né, fazer filho e tudo mais. Certo? Alguma dúvida? Então perceba que esse novo tipo de homem gestado lá nas seitas maçônicas, Leão XIII vai dizer que é realmente do demônio. Por quê? Porque é um homem que ele não é adepto mais à família e ele é subserviente ao Estado. Certo? Então, um outro erro do mundo moderno é justamente
você tirar o foco da transcendência, e isso se chama uma filosofia, né, que vai dando uma heresia que chama naturalismo. Então, esse é uma das doutrinas do modernismo, o naturalismo. Ele vai tirar da transcendência de Deus o foco e vai gerar, e vai focar na imanência, num ente puramente criado pelo homem que a gente chama de Estado. E é esse ente que vai ditar normas, regras e vai definir o que é bom e o que é belo, o que é justo e tudo mais. Correto? Então percebam que eles já não estão preocupados mais no derramamento de sangue, nas bases. Eles já estão preocupados mais no domínio dos cabeças. Dominando os cabeças, eles dominam tudo. Então percebam, como a gente viu, também, fazendo um gancho lá na filosofia do Evangelho, que a minha conversão em nada se dissocia da minha política local, quiçá nacional, quiçá mundial. Certo? Os meus atos de conversão geram, sim, valores para a conversão do mundo. Tanto é que toda Santa Missa a gente celebra por nós e para que as pessoas convertam ao Cristo. Certo? E converter ao Cristo quer dizer o quê? Impregnar na ordem temporal o modo de viver de Cristo. Aonde? Em todas as instâncias. Por isso que o Leão XIII vai abrir encíclica falando da cidade de Deus. O que de Santo Agostinho dizia na cidade de Deus quando ele abria? Alguém sabe? Não? Ninguém nunca leu Cidade de Deus, não? Não. Então, dever de casa, ler a Cidade de Deus. Aqui, ó. Este reino dividido, Santo Agostinho penetrantemente discerniu e descreveu ao modo de duas cidades, contrárias em suas leis, porque, lutando por objetivos contrários e com sutil brevidade, ele expressou a causa eficiente de cada uma dessas palavras. Abre um parênteses aqui. Em filosofia, o que é causa eficiente? A gente já viu também, né? O que é a causa eficiente? Temos causa formal, material, eficiente e final. A causa eficiente é o modo e os meios de ação. Modo e meio de ação vem da palavra grega manuseare, ou seja, da própria mão. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho mais os meios de ação, é como se me fosse amputada a própria mão. Ou seja, eu não consigo mais tocar e fazer as coisas, né? Porque pela mão que a gente escreve, né? Faz escultura, do trabalho, né? Que a gente faz com a mão que vem o sustento da gente, certo? Então, quando vocês ouvirem também muita gente falar, né? Até mesmo assim, católicos vai falar assim, nós temos que criar meios de ação, eles estão falando nessa ideia, entendeu? Nós temos que voltar de novo a ter uma mão que opera as coisas e nos traz de novo a realidade que nós queremos, entendeu? Isso não vai acontecer, né, de alguma forma, se nós não conhecermos para amarmos. Certo? Porque nós só vamos fazer as coisas que nós sabemos. Né? Não tem como a gente fazer a coisa que a gente nunca conhece. Alguém sabe fazer um iglu? Não. Então, se você não for lá e aprender, ninguém vai te ensinar. Certo? Justamente esse é o nosso trabalho. Né? Por isso estamos aqui. Então, ele diz, 2 amores formaram 2 cidades. O amor de si mesmo, atingindo até o desprezo de Deus, uma cidade terrena, e o amor de Deus, atingindo até o desprezo de si mesmo, uma cidade celestial. Interessante, não é? Legal. Agora vamos lá em Apocalipse 12, uma passagem que eu gosto muito. Né? Já li também, mas vamos ler de novo aqui para vocês verem que interessante o que vai acontecer na Jerusalém celestial com os eleitos de Deus. Olha aqui para você ver. Apocalipse, qual dia? 12, versículo 10. Eu ouvi do céu uma voz forte que dizia, agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Olha só, mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Desprezaram a própria vida até aceitar a morte. O que Santo Agostinho dizia? Que nada mais, nada menos, a guerra das 2 cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens, se dá onde? Dentro do nosso coração. Só vai existir uma cidade parecida com Deus nesta terra se Cristo for rei em nosso coração. Verdade. Por isso que a gente brada por Cristo rei. Amém. Entendeu? Então, ou seja, a minha conversão
depende não agora mais de mim, mas agora também os rumos da minha nação e da salvação daqueles que me rodeiam, ou daqueles que eu nem vou ter noção que eu vou ver. Ou seja, a participação, quando a gente fala assim, nós participamos da redenção de Cristo, é isso, né? Ter a realeza do nosso Senhor no coração é justamente isso, ser virtuoso. E o que é ser virtuoso? É ser inteligente. Inteligente não quer dizer que ele seja alfabetizado, mas que ele sabe discernir o bem do mal, que é a sinderese, lá em São Tomás de Aquino. Certo? Então percebam como todas as coisas são simples, né, da gente entender e praticar, e como que fica muito mais fácil a gente compreender a nossa doutrina à luz dessas coisas. Entendeu? Então porque a gente está fazendo um caminho, né, a gente percebe, né, desde lá, ideologias e tudo mais, todo o evangelho, né, o saltério angélico, né, e tudo mais, e hoje aqui com essa encíclica. Correto? E aí ele prossegue, né, dizendo, né, dessa questão das duas cidades. É interessante também a noção de amor que ele coloca, né, ou seja, dois amores formaram duas cidades. Né? Por que ele coloca essa questão de dois amores? No texto latino, o amor, você sabe que são diferenciados, né? Eros, filia e ágape, né? E ele lá diferencia, né? E aqui, no português, não tem essa diferenciação, mas dá para a gente significar o amor com o seu significado que ele dá. O amor de si, o egoísmo, não é? É a causa da cidade dos homens. E o desprezo de si para amar a Deus é a causa da cidade de Deus. Então percebe, a causa eficiente da cidade de Deus. Deus só vai se fazer presente se nós assim também o permitirmos em nós. Certo? E por que isso fere diametralmente aquilo que os maçons, né, de alguma forma queriam ingestar, e das revoluções? Porque tudo isso aqui é fruto do amor próprio. Das revoluções aí. Isso. O contrário do amor não é o ódio. É o quê? É o egoísmo. Entendeu? O ódio é o amor mais fiel que tem, né? Como diz a própria Escritura. Sou eu. A própria Escritura fala, o ódio é mais fiel que o amor. Né? Mas o contrário do amor é o quê? O egoísmo. Certo? Então perceba que aqui a gente vê justamente isso. Ó. Egoísmo, egoísmo, egoísmo. O amor de si do homem sem a transcendência divina que não consegue chegar a Deus. Então percebam que as coisas, para a gente entender, elas são nossas relações sociais. No Estado, na família e na escola. Como que isso se dá? Correto? Avançando um pouco na encíclica, né? Ele cita um Papa que eu também queria que vocês conhecessem mais, que eu também estou até conhecendo, que é Bento XIV. Ele é considerado um dos papas mais cultos e eruditos da história. Né? Ele sabia praticamente de tudo. Bento XIV. Pesquisem lá sobre ele. Ele foi um papa muito bom. Na toa que o Ratzinger escolheu bem, né? Bento escolheu Ratzinger por causa dele. Foi por causa dele? Foi. Né? Porque Ratzinger ele muito se assemelha a ele. Né? Só que dizem, né, que ele ainda consegue ser mais erudito que o Ratzinger. Né? Por causa das escritas e tudo mais, essas coisas. Né? Escrevia poema, literatura, essas coisas. Né? Ele era um papa muito à frente do seu tempo, né? Então, ele citei aqui Bento XIV, né? Porque Bento XIV foi o primeiro a colocar dentro do magistério infalível da igreja os erros modernistas e o seu desdobramento na sociedade. Então, foi Bento XIV que primeiro condenou o liberalismo e a maçonaria. Ele que colocou dentro do magistério infalível da igreja que anátema seja quem se sujeitar ou quem aderir a essas doutrinas ou a essas seitas. Vocês verem. Liberalismo. Correto? Ou seja, foi ele, né, que foi o primeiro a falar isso, e os sucessores dele também, né, seguiram, né, essa questão. Então, tamanha é o grau de importância, né, que de alguma forma nós devemos dar a esse chamado, né, que os papas e o magistério também falam. Né? Aqui no ponto 8º da Humani Genus, Leão XIII diz assim também uma coisa muito interessante, pra vocês verem como que a coisa vai andando. Né?
Por essas razões, né, as que eu elenquei aqui, mais que está dentro daquilo que ele fala, nós, tão logo chegamos ao timão da igreja, claramente vimos e sentimos ser nosso dever usar nossa autoridade máxima em sua máxima extensão contra um mal tão vasto. Nós já por muitas vezes, conforme ocasiões surgiram, atacamos alguns pontos principais dos ensinamentos que demonstram de uma maneira especial e perversa a influência das opiniões maçônicas. Anote essas cartas apostólicas aí que são muito importantes aqui, ó. Vou anotar elas aqui. Quod Apostolite Muneris. Isso aí tem que ver, anotar. Latim. Meu latim não está tão bom assim. É uma. Não. Nós nos esforçamos por refutar as monstruosas doutrinas socialistas e comunistas, depois em outra, começando com o Arcano, que é um documento sintético dele também, que ele, ponto por ponto, ele mostra como o comunismo e o socialismo são anticristãos. Se alguém perguntar a vocês, a igreja é contra o socialismo? Contra o sim. Ó, tá lá no magistério. Entendeu? Ó. O que é dizer? Quod apostólico? Quod Apostolite Muneris. Muneris. Tem hora que eu tenho que falar o som, sabia? Hã? Tem que escrever tem hora o som. Escrevo a palavra e É. escrevo o som, senão a gente não sabe falar. É verdade. E o Arcano. E isso num documento infalível, né? Aí ele fala: nós penosamente defendemos e explicamos a verdadeira e genuína ideia da vida doméstica. Economia. Qual encíclica? Vai falar, calma. Então percebam, vida doméstica e economia em nada se difere da família, né? Porque aqui, né, se alguém perguntar, a igreja tem algum sistema econômico? Sim, tem, chama distributismo, né? E não é economia integral, né, economia ecológica, nada disso, entendeu? Chama distributismo, entendeu? Se alguém perguntar, vocês já sabem também, certo? Do qual o matrimônio é o ponto de partida e a origem, e novamente naquela que começa com um diuturnum, que é um outro documento que ele elenca e fala como uma família deve viver frente ao modernismo. Olha só para vocês verem. Você podia parar para eu dar uma palestra, viu, Diego? Urgente. Toda hora. O meu irmão, o meu povo lá. Toda hora, só marcar, ó. Arruma um lugar lá e mete um Não, pouco pra dentro. também já vou fazer isso. Diuturno, olha só para vocês verem. Diuturno. Alguém sabia que a igreja tem diretrizes como viver domesticamente bem? Como, quiçá, hoje, né? Namorar bem, casar bem? Olha para vocês verem. Entendeu? Ah, você quer falar. Certo? Aí olha o que ele fala. Nós descrevemos a ideia de governo político conforme os princípios da sabedoria cristã. Lembrem lá da aula da filosofia do Evangelho. Que é a maravilhosa harmonia, por um lado, com a ordem natural das coisas e, por outro lado, com o bem-estar, tanto dos príncipes soberanos quanto das nações. É agora nossa intenção, seguindo o exemplo de nossos predecessores, tratar diretamente da própria sociedade maçônica. Então percebam, de seita ele já pula para sociedade. Ou seja, de um círculo pequeno dos famosos iluminados, que são os maçons, né? Que eles se declaram iluminados, eles já partem para sociedade. Então eles já vão para o meio do povão. Entendeu? Então, ou seja, de uma concepção de homem, eles já partem para uma sociedade. Um modo de estabelecer as relações. Certo? Do que uma sociedade é feita? Sociologia, né? Vamos lá. Estado, língua e território. Correto? A sociedade é feita disso. A sociedade brasileira, então você está dizendo o seguinte, que lá tem um Estado, tem uma língua em comum e um território em comum. Um Estado que garante o quê? Direitos e deveres, uma língua que garante o quê? A comunicação, e um território que garante o quê? A soberania daquela sociedade. Correto? De novo, gente, a nossa conversão em nada se diferencia da nossa atuação na sociedade. Entendeu? Votar 13 ou 17 mostra o nível de conversão da gente em certo sentido. Mas isso é óbvio. Não é no sentido pleno, total, mas em certo sentido mostra o nível de conversão nosso. Entendeu? Vocês estão vendo, enxergando, né?
Então vamos lá. Diego, desculpa perguntar. Pode falar. Qual que é o tripé que você falou aí do Estado? Não, uma sociedade. Uma sociedade. Ela é constituída de um Estado, uma língua e um território. O Estado. Entendeu? E um Estado é constituído de quê? De um povo, certo? Uma nação, uma língua e um território. Comunicação, Entendeu? língua. É uma ampliação. Porque, por exemplo, pode existir um Estado sem uma nação? Sim, o Vaticano. Ele é um Estado sem uma nação, um território. Sim. Mas você não pode falar que nós somos uma sociedade de católicos. Compreende? Já é diferente. Agora, se todo mundo fosse católico num lugar só, aí você falaria. A sociedade católica. Entendeu? Aí por isso que vem a noção de cristandade, que é o quê? As nações se subordinam ao Estado do Vaticano e deixa-se levar pelo Papa para as diretrizes das nações. É o que acontecia na cristandade medieval. Quem está próximo Entendeu? disso, no caso, é a Polônia, né? Hoje. Não pode falar que é cristandade, né? Mas é porque a igreja não aceita a concepção de Estado. Para ela não existe Estado, existem reinos e nações. Entendeu? Então, por exemplo, igual onde a gente discutiu aqui com a Nívia, né? Que muitas nações vão afundar, não sei o quê. E nenhuma afundou. Porque a gente tem essa confusão de confundir Estado com uma nação. Entendeu? Aí entra as mais variadas linhas, né? Sociológicas e tudo mais, não sei o quê. Que vão em tudo, vão estar lá naquele princípio. Existe a cidade de Deus, existe a cidade dos homens. Entendeu? Então vamos lá. Como que eu parei aqui? É agora a nossa intenção, seguindo o exemplo de nossos predecessores, tratar diretamente da própria sociedade maçônica. Todo o seu ensinamento, seus objetivos, a sua maneira de pensar e agir, de modo a trazer mais luz a seu poder para o mal e fazer o que nós pudermos para deter o contágio desta peste fatal. Olha só para você ver. Leão XIII, no documento magisterial, ele disse que a maçonaria é uma pandemia, entendeu? Do coronavírus ao carnívoro espiritual. Que belo, hein? Entendeu? Você gosta, né? Não, mas é claro. É claro que eu gosto. Certo? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Então podemos prosseguir? E aqui é interessante, né, que Leão XIII diz que os meios de ação que os maçons usaram para perpetuar essas ideias, né, e elaborarem esse tipo de novo homem, à luz dessa filosofia naturalista, foi por onde? Lembre que meios de ação tem a ver com a mão, com aquilo que eu consigo movimentar, gestar, pegar, criar. Foi por esses três canais aqui, Estado, Sim, mas língua e tem... território. Isso, não. Aí eles... Qual foi o meio que eles conseguiram chegar na mente das pessoas para mostrar para ela que esse tipo de filosofia do evangelho estava ultrapassada e que precisaria ser incorporada uma nova ordem mundial para este homem? O trabalho dos trabalhadores? Não, jornais. Meio de Comunicação. Por quê? Porque lembrem que antes da Reforma Protestante, o que criou-se? Ah, A é. imprensa. Verdade, Crambel. E aí, o nível de fluxo de ideias começou a cruzar, correr mais e tudo mais. Então, os maçons criaram seus próprios jornais, começaram a formar opiniões. Eles foram os primeiros a criar? Não, Não. já tinha. Mas eles usaram os próprios Eles meios que a entenderam. própria igreja já usava. Entendi. A encíclica é o quê? Nada mais é do que o quê? Do que uma Uma espécie de comunicação. jornal, Sim. só que igual para todo mundo. É. Entendeu? Só Porque que... Só que antes ela ia tinham pras igrejas os e lá- mônios copistas. Sim. Né? Que... Só que eles ficavam só nos mosteiros. Isso. Então você tinha que ir para o mosteiro estudar. Isso. Agora não tem mais essa necessidade. Entendeu? Você pode estudar onde agora? Nos seminários. Pela Tanto é que essa ideia de seminário que a gente tem hoje, boa noite, tudo bem? Boa noite. De seminário que a gente tem hoje, veio do Concílio de Trento. Aham. Até Trento não existiam seminários. Sim. A pessoa queria ser padre, ia para o mosteiro estudar. E essas Entendeu? encíclicas, É que é onde elas- estavam os mestres. Sim. e essas encíclicas, essas cartas apostólicas, elas são muito, assim, educativas, né? No sentido de mostrar para os católicos o que teria que se aderir, né? Sim. Então, os maçons usaram disso. Tá? Sim. E aí que entra o desdobramento, né? Não pode concluir isso aí, Pode falar. falar, Adriana. Então, aí como o Papa mandava pelo orbe todo, né? Católico, isso. Católico, a igreja passava isso para os fiéis, né? Com a clareza, né, desses doutores, né?
da igreja. Então eles começam a publicarem nos jornais opiniões. E qual que é o desdobramento natural das opiniões? Virarem livros. E onde os livros eram lidos? Nas escolas. Essas escolas formavam quem? Os cidadãos. E os cidadãos formavam quem? As famílias. Entendeu? Então, mais que tenha algum pequeno jornal aí para o pé, onde você estiver, entendeu? Se tem a capacidade, entra de sola, entendeu? Okay? Pois é, eu vou deixar esse assunto pro final, porque vai dar tempo pra mão, entendeu? Eu tô me segurando aqui, ó. Entendeu? Porque o negócio já vai acontecer. Ontem nós já estávamos em cima do Pode vir, monte, Padre já. Nilton. O povo te vê. Ah, gente, cadê ele? Não é advogado dele. Ele passa por aqui. Não, aqui. Ah, eu acho que merece uma salva de palmas, você não acha? Deixa ele entrar. Aê, Aê, Padre Nilton. Onde o senhor quer sentar? Tem 2 lugares aqui. Então, Leão 13, ele nos traz ele até nos mostra quais os meios, né, que os maçons utilizaram para incorporar essas ideias, né, e de alguma forma gestar esse novo homem. Lembrando que o quê? É convencendo, né, a inteligência para que se mude as vontades, né? Então eles faziam a mesma engenharia da santidade, só que reversa, né? Eles faziam a corrupção da inteligência para corromper a vontade, correto? E nisso daí se desdobrou em muitas coisas, né? Se desdobrou, por exemplo, na teologia, na filosofia, na economia, na engenharia, né? Ou seja, até as próprias obras, as arquiteturas, elas não são visadas mais para o belo. Por quê? Porque a pessoa não pode ter o senso de transcendência. Ela é só visada para quê? Para fazer a coisa para dar certo. Ou seja, aquela coisa bem positivista mesmo. Ou seja, é só para aquilo ali legalmente pronto, não mais nada, né? Então, isso de alguma forma influenciou em tudo, na música, né, e tudo mais, na rítmica, na melodia, essas coisas. Ou seja, ficou tão uma coisa matematizada que você não tem mais a transcendência da coisa nas artes humanas, né? Ou seja, nos meios de ação humana. Compreende? Tamanha é a influência desse mal, né, no nosso meio. Correto? E aí, Leão 13 também, muito acertadamente, né? Ele né, ao longo ele fala, né, dessa doutrina naturalista, né, que ele ataca frontalmente, né? E aqui ele, de alguma forma, ele elenca aqui, ó. Agora, a doutrina fundamental dos naturalistas, que eles tornam suficientemente conhecida em seu próprio nome, é que a natureza humana e a razão humana deveriam em todas as coisas ser senhora e guia, ou seja, não é mais a fé, é a razão que guia, certo? Eles ligam muito pouco para os deveres para com Deus ou os pervertem por opiniões errôneas e vagas. O que é isso que ele está dizendo? As falsas mentiras contra a Igreja Católica. Do lado de todo convento tem um cemitério de bebê abortado. Tudo é mentira maçônica, que foi perpetuando, entendeu? E está no imaginário da galera. E muitas outras coisas. Estava saindo aqui, aí um cara lá na câmera viu lendo isso aqui e perguntou: o que você vai fazer? Não, que eu estou lendo aqui tudo que eu vou, né, preparar, dar uma aula aqui. Aí, sobre Leão 13, aí ele pergunta assim: era Leão X que vendia as indulgências, né? E tudo assim: não, senhor. Tinha nada de vender os Jefferson, fui explicar pra ele e tudo mais, essas coisas. Então, assim, vocês veem como é que esse fantasma está até hoje na cabeça do povo. Porque isso não sai por conta de quê? Por conta da má educação. Aí lembrem lá da filosofia do Evangelho. Adianta a Aninha ser educada na fé católica, sendo que lá na escola vê tudo o contrário, convive com gente que faz tudo ao contrário. O catolicismo fica o quê? Estéril, inerte. Então só vai haver um bom catolicismo com uma boa filosofia que vai gerar uma boa escola. Não tem segredo, não tem erro, não tem outro jeito, entendeu? Correto? Quando o filho enxerga o erro, é ruim quando aceita tudo. Justamente, é um milagre, né? Certo? E aí ele coloca aqui, ó: pois eles negam que qualquer coisa tenha sido ensinada por Deus. Eles não permitem qualquer dogma de religião ou verdade que não possa ser entendida pela inteligência humana. Um mal que a gente vê muito hoje, né? Diego, quer dizer, a sua opinião, não é a minha opinião, e não quer dizer que é verdade. Entendeu? Isso tudo são o quê? Frutos de uma mentalidade que foi se perpetuando, né, que foi influenciando as pessoas a condicionar o pensamento delas no quê?
que é o que Kant vai falar depois, o imperativo categórico da razão. A minha razão é juíza de mim mesmo. Né? Ou seja, nada mais tosco do que isso. Né? Por isso que a gente tem o jargão do direito. Né? Cada cabeça de juízo é uma sentença. Por quê? Porque não é mais a verdade a ser almejada, é a melhor história a ser contada. Justamente. Certo? Perceba como isso vai influenciando os desenvolvimentos da coisa. E uma sentença judicial tem também o quê? Efeito na vontade das pessoas. Por quê? Porque, de alguma forma, né, a galera que mexe sabe, vai virando precedente e vai o quê? Gerando direitos e deveres. Então, ou seja, o direito de um é dever de outro. Certo? Não existe história de direito grátis, né? Tudo negócio. O meu direito alguém tem que garantir. Eu tenho direito à segurança. Então alguém tem que garantir minha segurança. Então alguém tem que dar a vida por mim lá fora para não deixar o mal chegar até mim. Compreende? Então, as coisas são abstratas, né? E é isso que a filosofia naturalista foi impregnando nas pessoas, né? Tornando tudo abstrato e a realidade que está diante de nós e tudo a gente não consegue enxergar. Aí a gente lembra, né? Para que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, você tem uma trave no seu. Correto? Nem qualquer mestre que deva ser acreditado por causa de sua autoridade. E desde que é o dever especial e exclusivo da Igreja Católica estabelecer completamente em palavras as verdades divinamente recebidas, ensinar, além de outros auxílios divinos à salvação, a autoridade de seu ofício e defender a mesma com perfeita pureza. É contra a Igreja que o ódio e o ataque dos inimigos é principalmente dirigido. Ou seja, a autoridade da Igreja é tão perniciosa para o mundo moderno e para os erros dele, por quê? Porque a própria instituição da Igreja já revela toda aquela ordem fundante à luz da filosofia do Evangelho que construiu o Ocidente. Por isso que eles têm essa briga ferrenha em quê? Em corromper a Igreja nos seus princípios e costumes. Correto? Foi a única coisa que nos deixa, que a gente hoje, né, que a gente legou até hoje, que de alguma forma são os ataques mais frontais, que é o que o Leandro falou, né? Ao tripé da igreja, tradição, magistério e escritura. Correto? E aí que entra toda essa questão. Se eu mudo a linguagem, eu mudo então as palavras. Então eu mudo a escritura. E aí eu gero o quê? Um outro comportamento, que vai dando uma outra tradição, que vai dando um outro ensinamento. Entendeu? É essa cadeia natural do silogismo que está sendo corrompida por conta desse erro moderno que a gente vive até hoje, está vivendo até hoje a nossa fé. Não é de se estranhar, né, que as pessoas, né, hoje acreditam muito mais em palavras do que, né, tem a própria fé mesmo. Né? Eu recebo, eu profetizo, não sei o quê. Tudo isso tem condão do quê? Desses erros na inteligência humana em compreender aquilo que é a verdade revelada no nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde? Na autoridade da igreja. Correto? Noção de autoridade não quer dizer poder, viu, gente? Lembrem lá de novo das aulas passadas. A autoridade é a representação dos anseios de um corpo social, ou seja, de uma sociedade, certo? O poder decorre do corpo social. Nesse ponto, né, o poder emana do povo, correto? Mas se o povo não tem o veto do próprio poder, então já não é poder, já é autoritarismo, que é diferente de autoridade, certo? Então percebam que as noções de poder e autoridade que a gente tem hoje também são todas o quê? Deturpadas. Por isso que Leão XIII não aceita a ideia de Estado. A igreja também não. Mais que, né, mais modernamente, tudo mais, ela chama o Estado e tudo mais, aqui não sei o quê. Se a gente for estudar mesmo ao pé da letra e tudo mais, a doutrina e o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma doutrina tão pouco difundida que a gente precisa até, né, aprender mais, né, do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, essa ideia de Estado, ela já nasce corrompida, né? Então, ou seja, Cristo, ele é rei, ele não é um presidente. Entendeu? Maria Santíssima, ela é rainha, não é primeira dama. Ele não tem poder de governar, né? O quê? O Cristo não tem poder de governar. Não tem poder de governar mais, por isso que não existe mais cristandade. Correto? Alguma dúvida? Tem aqui? Tranquilo? Erros do mundo moderno, então. Uma nova ordem mundial baseada numa filosofia humanista gestada nas seitas maçônicas e incorporadas na sociedade pelos meios de comunicação em massa que vão paulatinamente o quê? Corrompendo os bons costumes e a doutrina de sempre. Correto? Alguma dúvida? Não? Então vamos avançar. Repete só de novo aí.
nas seitas maçônicas incorporadas. O que você quer, amor? Dá aula particular. Dá Aula particular, não é não? Estou com dúvida. nas seitas maçônicas, incorporadas na sociedade, parece que não conhece. Deturpando paulatinamente a doutrina de sempre e os nossos pontos. É uma dúvida. Pode sentar. Vamos lá. No ponto 14 da encíclica, tem um outro questionamento muito interessante que ele faz aqui. Ó. Nem eles pensam ser suficiente desconsiderar a igreja a melhor das vias, mas eles também aferem por sua hostilidade. Realmente, para eles, dentro da lei, atacar com impunidade as próprias fundações da religião católica, em palavra, em escritos e ensinamentos, e até os direitos da igreja não são poupados, e os ofícios com os quais ela é divinamente investida não estão seguros. A mínima liberdade possível para administrar os assuntos é deixada à igreja, e isto é feito por leis aparentemente não muito hostis, mas da realidade armadas e ajustadas para dificultar a liberdade de ação, os meios de ação da igreja. Ainda mais, nós vemos leis excepcionais e opressivas impostas sobre o clero, a fim de que eles possam ser continuamente diminuídos em número e meios necessários. Nós também vemos o remanescente das possessões da igreja restringidos pelas mais estritas condições e sujeitados ao poder e desejo arbitrário dos administradores do Estado, e as ordens religiosas reviradas e espalhadas. Ele escreveu isso foi para agora? Não. Século XIX. Vai pegar um nome. Olha só, cara, encaixa perfeitamente hoje em dia. Justamente. Não é? Visionário. Justamente. O erro Isso aí, depois você tira uma fotinho da Rosinha. É isso. Tira, mas está no Vaticano. Não, vamos tirar. Mas sabe só que é Eu muito bom essa imprimi e parte? trazer essa encíclica. Não Para trouxe. nós falarmos É. no canal. Então, assim, tem muita coisa aqui que dá pra gente ficar aqui até amanhã, né? Mas olha só pra vocês verem. A parte, né, principal, ou seja, eles desconsideram a igreja de forma velada, por leis, porque eles tomaram posse dos meios de ação. Então, uma lei aparentemente boa que restringe a igreja é muito melhor do que você juntar um exército e tentar combater o povo, não é? Porque eles notaram que o quê? Que se você bater de frente com a igreja, é pior, porque o sangue dos mártires é semente dos novos cristãos. Então, o que é mais fácil? Eu dou um de bonzinho, chapéuzinho vermelho, entendeu? Crio uma lei ali e tudo mais. E aos pouquinhos eu vou com essa lei o quê? Corrompendo a própria estrutura da igreja, né? Que é baseado na lei, né? Então Isso. aí. Não vai poder falar que a lei é injusta, que a lei é imoral. Por quê? Porque quem dá o padrão de moral e justo agora não é mais a igreja, é o Estado. Então vai depender dos administradores do Estado quererem o quê? A igreja perto ou não. Não vou entrar no mérito, o que aconteceu pós-Vaticano II, né? Tudo bem, já que eles não querem a gente perto, então a gente vai se assemelhar a eles e andar o mais perto possível. Certo? Então, assim, ainda creio também ser cedo para a gente falar se foi bom ou ruim, né? Porque não tem muito tempo, a gente sabe o dia de amanhã. Mas até o momento se mostrou muito mais hostil às coisas para nós católicos do que, né, o contrário, né? Por mais que economicamente, financeiramente, tudo mais, né, o mundo melhorou, o nível de tecnologia e tudo mais, essas coisas, né? A gente vê cada dia mais os próprios direitos nossos, né, os direitos de Deus e da igreja sendo diminuídos. Então, Assemelhar que você fala, Diego, é ficar mais próximo para saber quem que é o inimigo, nesse sentido. não, assemelhar assim, para ficar assim, já que a gente briga tanto, então eu vou baixar a guarda e vou tentar ficar vendo assim, entendeu? Entendeu? É mais ou menos isso. Entendeu? Só que assim, né? Aí existem outros fatores que tem que entrar na equação. Infiltração comunista, infiltração maçônica, né? O pacto de Metz, que pouca gente sabe, né? Que a gente já citou aqui, né? Que
João 23 foi nitidamente ameaçado que se ele condenasse o comunismo no Vaticano II, bombas iriam sobrevoar Roma e ia acabar com a igreja, entendeu? Então, enfim. São decisões, né, que a gente tem que, de alguma forma, confiar e crer, mas também ser vigilante, né, e não deixar a coisa se perder. Isso foi, certo? comparando, fazendo um paralelo com as ideias de, não sei se lembram, Stalin. É mais de Stalin, né? Mais de Stalin, né? Porque Stalin queria uma dominação global, né? E ele que falou, né, que um tripé do Ocidente para acabar com o Ocidente e acabar com a igreja. Né? Então, ele ainda falou e escreveu, né? Tem um livro dele, Estratagema, que ele diz isso, né? Quem pode falar, teoria da conspiração? Não, está escrito, entendeu? Simples. Diego, a gente fica pensando assim, talvez, de mais pessoas, a igreja poderia, vamos falar assim, a igreja formando fiéis para que pudesse chegar a esse momento, tá, assim, sim, as pessoas mais fortalecidas. Leão 13 vai falar no final dessa encíclica justamente isso, que ele exorta toda a igreja e os leigos, né, os fiéis leigos a lutarem, né? Eu vou chegar lá e tudo, mas ele fala alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, ele já, lá atrás, ele já falou, já deu o prognóstico todo, entendeu? E se ele até fala, e se o episcopado ou os padres não cooperarem, tem que se fazer isso, entendeu? Tamanho era o grau de visão do mundo, entendeu? Então, muito bom. Certo? Alguma dúvida? Essa parte aqui também que ele fala, ele explica, pra vocês verem como que, de alguma forma, né, tanto as ciências de hoje, né, o modernismo que a gente carrega é muito baseado nisso aqui, ó. Mas os naturalistas vão muito mais longe, pois tendo as mais altas coisas entrado em um curso completamente errôneo, eles são levados impetuosamente a extremos, ou por causa da fraqueza da natureza humana, ou porque Deus inflige sobre eles a justa punição do seu orgulho. Assim acontece que eles não mais consideram como certas e permanentes aquelas coisas que são totalmente entendidas pela luz natural da razão, tais como certamente são a existência de Deus, a natureza imaterial da alma humana e sua imortalidade. Né? Ou seja, a gente vê aqui três coisas, né? Olha só para vocês verem, ó. Idolatria, a existência de Deus. Então, outra pessoa vai ocupar o lugar de Deus. A natureza imaterial da alma humana, ou seja, se eu perco a natureza da alma humana, então eu perco a noção de amor, porque o amor é o que nos assemelha a Deus, certo? E a sua imortalidade, ou seja, é um mundo sem esperança. A esperança nossa se radica aqui. Horas, o que isso não influenciou até no nosso jeito de vestir, né? Sensualismo e tudo mais, essas coisas, né? Roupas sensuais e tudo. Por quê? Porque não se deve mais glorificar a Deus com tudo que nós temos, mas só com uma pequena parte da nossa fé. Que lá é o mal da Europa, que é o quê? A fé é subjetiva, né? Eu tenho fé. Se você é católico, não cala a boca, não precisa falar com ninguém. Vive sua fé. Entendeu? É mais ou menos isso. E isso vem velado como o quê? Tolerância religiosa. Certo? Por isso que, de alguma forma, né, os muçulmanos, quando eles veem não os muçulmanos, né? Quando você tem uma doutrina muito rígida como os muçulmanos têm, por que em terras muito laxas eles não certo? Porque o povo já viu, já está cansado até mesmo indiretamente, vendo que aquele estilo de vida dele não vai levar ele para lugar nenhum. Então o mínimo aspecto de transcendência que alguém dá para ele abraça. Entendeu? Reino Unido, França, né? Ou seja, são terras muito maçonizadas, a gente pode dizer assim. E ali, os islâmicos, a gente vê que está muito forte. Por quê? Porque eles não têm mais essa noção de transcendência. Entendeu? Os católicos, a igreja, mas não conseguem chegar nessa raiz. Muito porque a mística, de alguma forma, islâmica é mais propagada que a mística católica, entendeu? E eles não conseguem se apegar ao catolicismo e mais facilmente ao radicalismo islâmico, né? Até que a maioria do Estado Islâmico, né, que quando eles fizeram lá a última contagem, a maioria, né, que não eram de lá, era da onde? Reino Unido, França, Irlanda, todos os países que vão perdendo paulatinamente o quê? Esse senso de transcendência e tudo mais, essas coisas do tipo. Correto? E é engraçado que é onde estão os lugares
tipo assim, os templos religiosos mais belos, né? Sim. Tipo assim, a beleza tá lá nos olhos deles, eles Sim. não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar, porque o intelecto está tão cego que não consegue ver as coisas, né? Certo? E agora nós vamos chegar a uma coisa muito importante. O olhar deles. Olha. Pois aonde quer que, removendo a educação cristã, este ensinamento começou a reinar mais completamente. Aí a bondade e a integridade moral começou rapidamente a perecer. Monstruosas e vergonhas opiniões têm crescido e a audácia dos atos malignos tem se elevado a um alto grau. Certo? Não existe fé católica sem educação. Leão 3 já está dizendo. Certo? Não estou fazendo crítica a ninguém, viu, gente? Mas precisamos de escolas verdadeiramente católicas. Né? Não precisamos de momentos mais assim, só de oração, só. Não. Precisamos rezar e estudar e realmente ter essa devoção mariana que vai nos guardar até o último dia da nossa vida. Fundamento mesmo. Entendeu? A falta disso em si acaba dissipando a cultura das gerações futuras aí. Porque não te dá o senso de unidade. Porque você vai ter uma família hoje, como é que você vai educar suas crianças? Você vai deixar o Estado educá-las? E outra coisa, como? Olha uma coisa que Leão 13 traz também, que a gente tem até esses vícios em nós, fruto dessas coisas, né? A gente, nesse ponto, é muito egoísmo, que é tipo assim, aí eu vou, né, assim, aí eu vou deixar, não vou não, porque eu estou bem com Deus e tudo mais, e fulano é que precisa de mim. Isso é fruto da cidade dos homens, do egoísmo. Que vem paulatinamente o quê? Enfraquecendo a própria noção de família. Né? Então assim, família é pai, mãe, não sei o quê, mas é isso aqui também que nós estamos vivendo. Entendeu? É a troca de quê? De cultura, de informação e tudo mais, e que não sei o quê. É a transmissão dos mais velhos para os mais novos da experiência, entendeu? Isso que é a família, né? Concebida inicialmente por Nosso Senhor. Eram 12 apóstolos, mas a maioria era o quê? Tinha uma família, tinha irmão, Pedro era casado, não era? Então era essa troca, né? Por isso que a instituição da família está tão dentro da instituição da igreja, que uma coisa não se dá sem a outra. Compreende? Então por isso que é importante, não só momentos como esse, né, que a gente até já conversou quando o Álvaro veio, né, para quem não estava aqui, ele até comentou conosco, né, que lá na Europa, reuniões como essa aqui, igual a nossa, não existem mais. Né? Ou seja, se falar que uns 20, 30 católicos querem, na sexta-feira à noite, sentar e tentar aprender alguma coisa, não existe isso mais lá. Então isso mostra de alguma forma como está a fé europeia. Né? Então, ou seja, tanto é que, não sei quem é essa profecia, nem sei se existe, mas eles falam assim, que o verdadeiro avivamento virá do Brasil, da igreja latina, né? Não sei. Mas eu só sei que Minas é o sacrário do Brasil, entendeu? Então, nós temos uma participação Aí muito meu grande coração lá. vai disparar, eu tenho que falar. Calma. No final eu falo, senão vai correr demais. Nós damos essa sementinha que está germinando, Sim. ajudando a gente, né, a germinar para dar frutos, né? Justamente, é o formiguinha, né? Trabalho de base, fazer o quê? Né? E aqui, por que a educação é importante? Porque Leão 13 fala aqui, para fazer as paixões obedientes à razão. Paixões obedientes à razão é igual a virtude. Né? O que é a virtude? Uma potência que eu cultivo em mim, que vai virar um hábito e vai se tornar um ato divino em mim. Mas não vai ser radicado só em mim, mas no outro. Porque o nosso dom, tudo que nós temos, não é para nós, né? É para que os outros sejam mais bem servidos e amem mais a Deus. Correto? Viu, Denis? Com certeza. Assim, isso esse é um assunto que engrandece muitas famílias, né? Se todos tivessem essa oportunidade de conhecer a verdadeira educação católica, né? A gente não teria aí filhos desorientados para poder seguir uma vida, né?
Então, assim... Porque hoje muita das coisas é por falta de informação, justamente, que a própria política acaba cortando, o próprio Estado acaba cortando para as gerações futuras não conseguirem crescer em graça e virtude. Justamente, por isso que você tem que ler para o seu filho Santo Agostinho. Entendeu? Sim. E também, pegando o gancho aí no que o Denis falou, essa falta de exemplos de pessoas virtuosas para a gente seguir. Santos, né? Justamente. Não temos mais. Deixa eu perguntar a você, nós temos uma graça que em nenhum momento... é chamada e convida você a ser santo. cada um de nós aí a ser... Deixa eu falar para você. Eu não sei onde eu ouvi isso, mas assim, ó, nós somos tão agraciados que nós temos uma oportunidade... Lê Santo Agostinho. Vai ser todo virado, pra até assustar com eles, né, velho? Nós somos tão agraciados. Não, é isso aí. Vai continuando falando. Não, nós somos agraciados, olha só. Pensa na Idade Média, quando alguém falava assim, Santo Antônio é santo. E a pessoa nunca viu Santo Antônio, a não ser numa imagenzinha barroca. Você digitar no YouTube assim, São José Maria Escrivá, sai o cara lá falando. Verdade, verdade. Você tá assim, São Padre Pio, sai o cara lá rezando, falando. celebrando a última Santa Glória a Missa. Deus. Você está lá, São João Paulo II, você vê um discurso lá, assim, o cara é santo, mano, tem vontade de ver um santo. Tipo assim, São Tomás de Aquino, na época que ele viveu, né, e tudo, ele só no clausurar tudo mais, então ele teve contato com um santo só, né, que é Santo Alberto Magno, né, assim, e São Boaventura, né, assim, diretamente. O resto, né, assim, não era canonizado, né, hoje a gente tem a oportunidade de ter, de alguma forma, contato com santos canonizados. Verdade. Entendeu? Tamanha graça que nós temos, já não aproveita. Você está lá, Santa Diana Beretta Mola, Beata Caia Corubella Petrido, né, Beato Caro Lacutis. Vai sair os caras tudo lá falando, vindo, jogando videogame, entendeu? E às vezes também pode sair muitos daqui do nosso meio, né? Amém, mano? Uai, amém, se Deus quiser, né? Mas ele quer, ele nós queremos. A doutora Rosa Brasil, Na verdade, ele não quer só nós, ele quer todos, porque Verdade. Jesus fez nós para sermos santos, né? Aí o detalhe é nós responder para ele a altura que ele quer. Certo? Aproveitando um gancho, porque, né, igual, às vezes eu vou ali na barbearia onde não tem católicos que buscam, igual a gente, no nosso meio de trabalho também a gente depara com muitas pessoas. Sim. Então, às vezes a gente vê a própria ação de Satanás usando para confundir a cabeça dessas pessoas aí, até para tirar a alma delas da salvação, porque, né, essas revoluções aí eu vejo como obra de Satanás em si, para perder as almas que seriam de Cristo. Justamente. Não indo muito longe, dentro da nossa própria casa, família. Sim. Estou segurando. Mas é. Gente, deixa o Jesus falar, vai explodir qualquer coisa. Você gravava muito, entendeu? Então tem que deixar, entendeu? Para nós estarmos aqui, é muita perseverança, mesmo um propósito, porque a gente não tem sentido, infelizmente, a cultura da nossa família, a gente não tem sentido nenhum de nossa família estar aqui. Mas isso é profético, o que a nossa senhora falou. A batalha de Satanás, nos últimos dias, será contra quem? A família. Então, assim, é profético. Então você tem que fazer lutar, velho. Graças a Deus que você foi levantado na sua família. Graças a Deus. E você vai converter muitos dentro da sua. Fica tranquilo, que dentro da minha eu já estou vendo muitas coisas acontecerem. Você pode ter certeza. Não é verdade? Mas só você vê, ó, vou dar exemplo de caso de família. Marcela me achava chato, ignorante, eu já tá aqui me ouvindo. A gente consegue fazer. Graças a Deus. A ciência da luz, essas revoluções, elas são de qual século? Não, revolução protestante. Isso é na época que ele era protestante, imagina ele protestante. Pessoal, a Revolução Protestante é século XV, XVI, né? A Revolução Francesa é século XVIII, 1789. Revolução Industrial, século XIX. A primeira, foi 1800 os quebrados, né? A Revolução Comunista foi século XX, década de 10, né? 1914, 18. Eu digo porque, se a gente for ver a história em si, a modernidade ela está de uma forma tão apressada
para esse desenvolvimento moderno tá de uma forma tão apressada que O que é um novo tipo de homem? a gente pode chegar a uma conclusão que o inimigo tem pressa para poder agir. Por isso que alguns falam que estamos já nos fins dos tempos. Sinais. Gente, por exemplo, assim, hoje aqui, uns tempos assim, poucos tempos, né? As pessoas, não, você tem que, falando aqui tem uma faculdade, aqui, né? É importante isso e tal. E hoje a gente vê tanto retrocesso disso, pessoas que, eles não são todos, vamos generalizar as coisas, né? Mas são todas pessoas vindo, são tantas pessoas vindo da faculdade com a cabeça daquele tipo. Nossa, meu Deus. Você fala lá na faculdade mesmo, que a cabeça deles é transformada. Doutrinada. Principalmente nesses governos anteriores aí, né? Sim. E é por isso que eles resolveram doutrinar as crianças, porque estão vendo o fruto lá da faculdade, que está dando certo pro lado deles lá, né? Aí eles querem voltar lá nas crianças. Você tá dando muito Ana Flávia, viu? Então, cuidado. Aí vem a gente com pessoas erradas, né? Aí vem nós somos errados, né? Sim. Eles são certos, porque eles estavam na faculdade, né? Então, assim, o que eu queria também trazer, então, assim, a gente percebe que até para fazer caridade, ação social, a gente tem que ter esse espectro em mente. Porque fazer só caridade por fazer não vai mudar nada. Entendeu? Fazer por fazer não vai. Então, a gente tem que fazer com essa mentalidade, para impregnar os méritos de Cristo no outro, né? Ou seja, então, assim, isso se influencia hoje, é uma tarefa também da gente, né? Fazer essa reflexão e influenciar de maneira oposta, mas que nos ofusque para que Cristo brilhe, né? Enfim, a gente vê o tanto que a coisa está deturpada, né? Que influencia até na coisa besta que a gente vai fazer, né? Prosseguindo aqui, né, Leão 13 diz: por isso nós vemos que homens são publicamente tentados pelos muitos encantamentos do prazer, que há jornais e panfletos sem moderação nem vergonha, que peças de teatro são notáveis pela licenciosidade, que desenhos para obras de arte são de uma maneira desavergonhada buscados nas leis de um assim chamado realismo. Está fazendo crítica ao movimento realista dos pintores, né? Que quem nos lembra que desenhava a nudez de tudo, não de uma forma altruísta, né? Mas de uma forma sensual, né? Sensualista. Que os planos de uma vida fácil e delicada são cuidadosamente elaborados, ora, e não são. Que todas as seduções do prazer são diligentemente buscadas, pelas quais a virtude possa ser ninada até adormecer. Por quê? O que auxilia, o que potencializa, aliás, a estrada para ser virtuoso é ser um homem racional, um homem inteligente. E a estrada para a gente não ser virtuoso é um homem o quê? Dado aos prazeres. Guloso, sensual, essas coisas e tudo mais. Depravadamente também, mas ao mesmo tempo, de um modo bastante consistente, fazem aqueles atos que eliminam a expectativa das alegrias do céu, ou seja, trazem para baixo toda a felicidade para o nível da mortalidade e de fato a afundam na terra. Do que nós dissemos o seguinte fato: estarrecedor não tanto por si mesmo quanto em sua aberta expressão pode servir como confirmação. Pois, uma vez que geralmente ninguém está acostumado a obedecer homens hábeis e inteligentes, tão submissamente como aqueles cuja alma está enfraquecida e quebrada pelo domínio das paixões, tem havido na seita dos maçons alguns que têm simplesmente determinado e proposto engenhosamente, de propósito estabelecido, a multidão deveria ser saciada com uma licença sem limite para o vício, pois quando tivesse sido feita, ela iria facilmente cair sob o seu poder e autoridade para quaisquer atos de audácia. Ele está descrevendo o que nós chamamos hoje de totalitarismo global. Verdade. Não precisa mais da soberania das nações. As pessoas podem se trocar, né, se dar mutuamente aos prazeres, a compra de shopping, tudo mais, não sei o quê, né, e a viagem e tudo mais, porque isso de alguma forma vai rebaixar tanto o intelecto da pessoa que ela não vai reconhecer mais a virtude. Então percebam que isso é uma deturpação das próprias coisas boas que Deus criou em nós. Certo? Ele diz muito do sensualismo, né? Ou seja, a questão, por exemplo, moda, né? Antes cada país tinha uma moda. A gente está vendo hoje que a moda está o quê?
universal, que não sei o quê, né? Ou seja, o que é tendência nos Estados Unidos, é a mesma coisa da tendência em Madagascar, na África, entendeu? Não tem mais a diferença entre as nações, ou seja, está todo mundo igual, entendeu? E se eu trato os iguais na medida da sua igualdade, isso é um atentado contra a própria razão de ser das pessoas, não é? Eu sou diferente do Denis, que é diferente do Leandro, que é diferente da Jerusa, que é diferente da Letícia, certo? Mas eu estou achando que nós homens vamos ter que voltar a usar terra. Bora voltar a usar terra. O terra não é uma invenção maçônica, tão ligado. Nossa Senhora! Porque na realidade... Eu sou vermelho, agora eu vou ficar vermelho e maçom? É só terra com a cor exótica. Não, aparenta. Como que os homens antes se vestiam, né, assim, o trato moderado? Cada família tinha uma cor. Por exemplo, a família de Santo Inácio de Loyola, né, os Loyola, era a cor amarela e preta. Então, por exemplo, eles iam em festas e tudo mais, essas coisas, né, de amarelo e preto. Entendi. Entendeu? E A família tinha um brasão, né? E no brasão também brasão. tinha umas coisas. Porque o homem, ou ele era nobre, ou ele era comerciante, entendeu? Então, assim, ou ele era da espada, ou ele era do dinheiro, da grana, entendeu? Por isso. Mas esse terra veio desses maçons mesmo? Veio. Pelo menos a gravata vai ser vermelha. Mas assim, hoje você vê que é uma coisa que eles criaram, mas que virou uma coisa que é chamamento da virtude, entendeu? E de alguma forma, não transparece, né? Ele eleva o seu corpo, entendeu? Ele não rebaixa o seu corpo, ele eleva o seu corpo. Assim como um vestido numa mulher, né? Não eleva o corpo seu, vocês não ficam toda posuda, assim, não sei o quê. Uma coisa, entendeu? Certo? Ô Diego, essa questão que você está falando sobre o maçom está entrando assim, tanto na filosofia, tanto nos meios de comunicação, nas faculdades, né? Agora tá até as mulheres também, aquelas feministas, né? Aquelas do gênero e tudo. Estão criando até uma Bíblia agora. Sim. Totalmente Esses diferente. são frutos da revolução, né? Então, assim, são desencadeamentos dessa noção de ser, baseado nessa filosofia. Que é justamente aqui agora, casamento e divórcio. Aqui você vê, que entra nas leis do Estado. Quanto ao que se refere à vida doméstica, nos ensinamentos dos naturalistas é quase tudo contido nas seguintes declarações. O casamento pertence ao gênero dos contratos humanos, que pode ser legalmente revogado pelo desejo daqueles que o fizeram, que os governantes civis do Estado têm poder sobre o laço matrimonial, que na educação dos jovens nada deve ser ensinado na matéria de religião com opinião certa e fixada, e cada um deve ser deixado livre para seguir, quando chegar à idade, qualquer que ele preferir. Os maçons concordam completamente com essas coisas, não somente concordam, mas têm longamente esforçando-se para transformá-las em lei e instituição. Que ano foi isso? Que ano Século foi? XIX, 1800 nos quebrados. Entendeu? Instituição é o quê? Instituição são representações do anseio das virtudes de um povo. Lei e instituição, por exemplo. Qual instituição representa a lei? O judiciário, que é na pessoa do juiz. Isso é uma instituição, entendeu? Então é isso que ele está falando, ou seja, chegou a tal ponto que as próprias instituições que deveriam representar os anseios do povo estão de alguma forma o quê? Monitorados por Deus. Desligadas do seu fim, porque não gera virtude. Porque o nosso ato de conversão, no fundo, ele gera a realeza de Cristo. Certo? Com certeza absoluta. Pois em muitos países, e aqueles nominalmente católicos, é estabelecido que nenhum casamento deve ser considerado legal, a não ser aqueles contraídos pelo rito civil. Em outros lugares, a lei permite o divórcio. Olha só para vocês verem. Isso por quê? Porque o matrimônio é um sacramento. O que é um sacramento? Um meio de fé. O que é um meio de fé? É um evangelho pregado por atos e palavras. Então, no sacramento, no matrimônio, você ligava você ao céu, porque literalmente, se você viu um casal santo, você pode se converter. Deus pode usar da graça daquele casal para converter alguém. Assim como alguém pode converter vendo um padre batendo. O padre é um sacramento ambulante, entendeu? Então, assim, tamanho é o poder que eles quiseram, que eles o quê? Tiraram a transcendência do ato todo. Ou seja,
Não basta agora um padre ou um casal celebrar esse ato de união para a eternidade. Agora, um juiz tem que averbar um cartório, uma assinatura. Tanto que a gente rebaixou no nível da coisa. Certo? E em outros, todos os esforços são feitos para torná-lo legal quanto possível. Isso do divórcio. Portanto, o tempo está rapidamente se aproximando, em que os casamentos vão ser tornados em outro tipo de contrato. Que a gente está vendo hoje. Vou casar com meu gatinho. Ou seja, em uniões mutáveis e incertas. União estável. Olha pra você ver. Não é uniões a 3, a 4? Poliamor, né? É panamor. Sei lá que Porque assim, a gente já jogou absurdo, né? Ou seja, em uniões mutáveis e incertas que um capricho pode unir e que do mesmo modo, quando se modificar, pode desunir. Ou seja, olha o fruto da revolução que Leão XIII já anteviu, né? E ele só vai elencando, né? E aqui já chegando já para o final, ele ainda fala. E ainda, isso tem muito a ver com o que, gente? Com política e com religião. Por quê? Porque são as duas esferas mais altas que o homem consegue especular. Política e religião. Certo? Por que isso aqui é importante? O que a gente está vendo aqui? Família, Estado, sociedade, igreja, magistério. Tudo sendo o quê? Martelado, moído, para ninguém nunca mais viver isso aqui. Entendeu? O matrimônio é um sacramento, gente. Não pode brincar com ele, né? Porque ele é um meio de fé. O que é um meio de fé? Aquele momento que você olha para Jesus e fala assim: Senhor, me perdoe, eu quero me converter, eu quero te amar e tudo mais, que não sei o quê. Aquela mesma sensação, um casal vivendo dignamente a sua santidade pode gerar outra pessoa. Da mesma forma que isso já é fenomenologia, teologia do corpo do João Paulo II. Da mesma forma que o padre eleva a hóstia, não é? E ali ele consagra e tudo mais, faz o rito, Jesus não fala que há ali um gozo, um prazer de Deus? Esse mesmo gozo, esse mesmo prazer está no matrimônio. Não da mesma forma espiritual, mas da mesma forma fenomenológica, ou seja, é parecido os efeitos, entendeu? Que vão desencadear os mesmos fins, certo? Tanto é que o matrimônio e a Eucaristia são sacramentos, correto? Da mesma forma que o ato do padre de fazer gerar aquela partícula em corpo e sangue do Senhor é o mesmo fenômeno na concepção da vida. Que lindo. Do espermatozoide encontrando o útero e gerando uma vida. Os meninos é o óvulo. Entendeu? Vocês verem o que eles querem tirar de nós. É isso a realidade magnífica. Esse gozo do céu que nos acalenta. Entendeu? Ô Diego, eu não sei se vocês estão por dentro assim, do que a Anvisa acabou colocando como proibido para nós homens. Não. Na verdade, assim, para homens que não têm a condição de ter um nível de testosterona bom para poder reproduzir. Sim. Aí a Anvisa cortou o tipo de suplementação que auxilia isso aí. Mas é justamente para enfraquecer o quê? Para controlar. Diminuir. Porque justamente, igual o Leão XIII falou, o homem que é dado aos prazeres não é virtuoso. Naturalmente, qual que é a maior virtude do homem? Ter filhos. A força. A força, entendeu? Então, se ele perde força, ele perde o quê? A própria noção de ser. Né? Por isso que o Ítalo fala, né? Sejam fortes. Pra força, coragem, né? Bater de frente com isso, entendeu? Verdade. Conta disso. E ainda há suas doutrinas sobre política, em que os naturalistas decretam que todos os homens têm o mesmo direito e são em todos os aspectos da mesma condição, que cada um é naturalmente livre, que nenhum tem o direito de comandar a outrem, que é um ato de violência requerer que os homens obedeçam qualquer autoridade outra que aquela que é obtida deles mesmos. De acordo com isso, portanto, todas as coisas pertencem ao povo livre. O poder é exercido pela ordem ou permissão do povo, de modo que, quando o desejo do povo muda, os governantes podem ser legalmente depostos, e a fonte de todos os direitos e deveres civis está na multidão ou na autoridade governante, quando esta é constituída de acordo com as últimas doutrinas.
é sustentado também que o Estado deve ser sem Deus, que nas várias formas de religião não há razão pela qual uma devesse ter precedente sobre a outra, e que todas elas devem ocupar o mesmo lugar. E detalhe que Leão XIII não viu uma democracia, viu? E o que nós vemos hoje não é uma democracia. E ele já está descrevendo tudo no século XIX. Garantice. Viram o tamanho da cor de Nortão, né? Então, assim, o que a gente vê democracia nada mais é do que figura de linguagem, porque não existe isso. Não existe, entendeu? Tranquilo? Alguma dúvida? Já caminhando para o final, ele já vai dando as diretrizes e tudo mais, e mostra o que o povo, né, os católicos, devem fazer frente a toda essa orbe que assola a nossa fé e a Santa Igreja, né? E aí ele vai elencando as falhas do sistema, para vocês terem ideia, e os meios, de alguma forma, que nós podemos ter de ação, que não é nada novo. É a mesma coisa, só que depende do livro Alma do Apostolado, do Chutar. Vida interior, vida de oração, para ato exterior, o seu ato exterior ser um ato virtuoso e bom, né? Se eles devessem ser todos iguais, a cada um deve seguir seu próprio desejo, o Estado vai aparecer extremamente deformado. Mas se com uma distinção de grau de dignidade, de ocupação e empregos, todos hablemente cooperarem para o bem comum, eles irão apresentar a imagem de um Estado bem constituído e conformado à sua natureza. Ele já está dando uma diretriz aqui, ó. Obediência não às autoridades, mas àquilo que é verdadeiro. Certo? Porque as autoridades, em alguma medida, podem se corromper, mas a verdade, ela não se corrompe. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Correto? E já começa a dar algumas diretrizes aqui, ó. Dessas coisas. A igreja, se ela dirige os homens a prestar obediência, principalmente e acima de tudo a Deus, o soberano Senhor, é erradamente, falsamente considerada ou invejosa do poder civil ou de arrogar algo dos direitos soberanos. Uma outra coisa aqui, valorizarmos a Santa Igreja acima mesmo da própria concepção de Estado. A instituição da Igreja Católica, porque é a única que ainda concentra em si a filosofia do Evangelho, os valores evangélicos que podem nos dar a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, a nossa salvação. Então, ele fala aqui, ó, a obediência à Igreja. Então, vamos, né, ter bem os termos aqui. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. São João Bosco, quando Pio IX ele era adepto ao modernismo, São João Bosco falava para as criancinhas dele assim: digam vivam o Papa e não digam viva Pio IX. Quando Pio IX se converteu, ele falava para as criancinhas assim: agora podem dizer viva Pio IX e não vivam o Papa. Vocês entenderam o recado, né? Não dizer para ninguém, eu amo o Papa, entendeu, gente? Pelo amor de Deus, não sou cismático, não sou radical, não sou nada disso. Nem eu, viva o Papa. Entendeu? Viva o Papa. Certo? E hoje é Francisco e Bento XVI. Tem isso também, né? Entendeu? São os dois papas que nós temos. Certo? Então, viva o Papa e viva Deixa quieto. Certo? Antes que alguém nos acuse, né, de cismáticos, de radicais. Não tem nada disso. Os iluminados. Os iluminados eu não quero não, então vai ser melhor. Quero também não. Filhos da luz é melhor, né? Filhos da luz é melhor, né? Muito melhor e coerente, né, gente? Coerente. Negócio de God, né, com nós. Aí, ó, onde eu parei aqui. Pelo contrário, aqui, ó, ensinando que do próprio Deus vem o direito de governar. Ela, a igreja, adiciona uma grande dignidade à autoridade civil e ainda ajuda a obter obediência à boa intenção dos cidadãos. Lembra o que São Paulo dizia, não é? Desobedecer à autoridade civil é pecado na medida em que ela cumpre a licitude da lei. Quando a lei é ilícita ou iníqua, né, nós somos obrigados ao quê? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Certo?
amiga da paz e sustentáculo da concórdia, se referindo à igreja. Ela abraça a todos com amor maternal e, intencionando apenas auxiliar o homem mortal, ela ensina que a justiça deve ser ajuntada à clemência, equidade à autoridade e moderação à legislação, que o direito de ninguém pode ser violado, que a ordem e a tranquilidade pública devem ser mantidas e que a pobreza daqueles que estão em necessidade deve, tanto quanto possível, ser aliviada pela caridade pública e privada. Por isso que a igreja é chamada também de pêndulo da salvação. Dá equilíbrio o quê? Ao relógio. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é de alguma forma, ele está se referindo à igreja, mas agora a igreja como povo de Deus. Nós, povo de Deus, temos que fazer isso aqui, ó. Ou seja, justiça juntada à clemência, equidade à autoridade, moderação à legislação e que o direito de ninguém pode ser violado. E que a ordem e a tranquilidade pública devem ser mantidas, e que a pobreza daqueles que estão em necessidade deve, tanto quanto possível, ser aliviada. Nada mais justo do que eu ser o quê? Um autêntico católico. Entendeu? Vai abranger tudo isso, né, que você falou. Tudo isso. Mas por esta razão, para usar as palavras de São Agostinho, os homens pensam, gostariam de acreditar, que o ensinamento cristão não é adequado para o Estado, pois eles desejam que o Estado seja fundado não em sólida virtude, mas na impunidade do vício, ou seja, a própria concepção de Estado já é corrupta, porque já é fundada na impunidade do vício. Sabendo dessas coisas, os príncipes e o povo agiriam com sabedoria política, de acordo com as necessidades da segurança geral, se ao invés de juntar-se aos maçons para destruir a igreja, eles se juntassem à igreja para repelir os seus ataques. Ou seja, ele está mostrando que a igreja é muito superior à seita maçônica em todas as medidas que lhe cabe na concepção de homem. Correto? Enfim, já agora terminando mesmo, né? Vou pular alguns pontos aqui. É realmente o bem algumas contra o coisas mal que ele já... e o céu contra o inferno, né? Isso, já fala. E o que Leão 13 diz que nós católicos devemos fazer, além dessa questão que ele falou, é justamente isso aqui, ó. Tá bem no finalzinho, deixa eu ver aqui. Agora olha o que Leão 13 diz. Como devemos lutar contra esses males? Nós rogamos e imploramos a vós, veneráveis irmãos, a juntar vossos esforços com os nossos e a esforçadamente lutar pela extirpação dessa praga maligna que está se esgueirando através das veias do corpo da política. Vós deveis defender a glória de Deus e a salvação do vosso próximo, e com o objetivo de vosso combate à vossa frente, nem coragem nem força irão faltar. Será por vossa prudência que julgareis por quais modos vós podeis melhor sobrepujar as dificuldades e obstáculos com os quais vos encontrardes. Mas, como pertence à autoridade de nosso ofício, que nós mesmos apontemos algumas maneiras apropriadas ao procedimento. Nós desejamos que o vosso primeiro ato seja arrancar a máscara da maçonaria e deixar que ela seja vista realmente como ela é, e por sermões e cartas pastorais instruir o povo quanto aos artifícios usados pela sociedade desse tipo, para seduzir aos homens e persuadi-los e entrar em suas fileiras, e quanto à perversidade de suas ações e à maldade de seus atos. Como nossos predecessores muitas vezes repetiram, que nenhum homem pense que ele possa, por qualquer razão, se ajuntar à seita maçônica, se ele dá valor ao seu nome católico e à sua salvação eterna como ele deveria valorizar. Que nenhum seja enganado por uma pretensão e honestidade. Pode aparecer a alguns que os maçons não exigem nada que seja abertamente contrário à religião e à moral, mas como todo princípio e objetivo da seita está naquilo que é vicioso e criminoso. Ajuntar-se com estes homens ou em algum modo ajudá-los não pode ser legítimo. Grande realmente é a obra, mas nela o clero irá compartilhar os vossos trabalhos, se através do vosso cuidado eles estiverem à altura disso, através do aprendizado de uma vida bem orientada. Leão 13, século XIX. Este bom e grande trabalho requer o auxílio também da indústria daqueles que os leigos em que o amor pela religião e pela pátria existe, ao lado da instrução e retidão da vida. Indústria aqui, no latim é riquezas, viu? Dinheiro. Money. Money. Sem money não acontece nada. Entendeu? Grana, la plata que lhe falta. Aqui, ó. Faz-me rir. Doação. Faz-me rir. Entendeu? Doação. Entendeu? É isso que está dizendo. Antigo sal. Entendeu? Antigo sal. Tá vendo? Ele fala, o que os leigos têm que fazer?
Dá dinheiro para quem quer fazer coisa boa. Unindo os esforços do clero e dos leigos, batalhai, veneráveis irmãos, para fazer os homens conhecer e amar. Olha, Cícero da Luz já aqui. Completamente a igreja. Pois quanto maior o seu conhecimento e amor pela igreja, mais eles se desviarão das sociedades clandestinas. Algo diferente e novo? Não. Justamente a mesma coisa. Eu quero ler um versículo, eu não lembro de cabeça onde está. Para quem pensa que nosso Senhor Jesus Cristo era pobre, pobretão, que não tinha dinheiro para nada. Eu vou ler aqui que vocês vão ver. Qual que é o povo não lê os evangelhos? Deixa eu ver aqui. Tem que lembrar qual que é aqui, ó. Pesquisar na internet. O versículo exato. Pra vocês verem. Deixa o Jesus falar enquanto você pega. Nossa, eu tô aqui. Vou só ler aqui, vou acabar e vou abrir para pergunta, viu? Como é que as palavras? Crianças? Lucas 8. Aqui, ó. Para quem acha que o Deus Todo-Poderoso, encarnado, nosso Jesus Cristo, vivia sem dinheiro, pasmem, não vivia. Depois disso, Jesus andava. Cadê? Qual que é o lugar, Felipe? 8. 8 de qual? Versículo 8, vou ler para você aqui, ó. De quem? De quem? Do Evangelho de Lucas. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeia, anunciando a boa nova e o reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, que foi o dia dela ontem, dava para 17 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que assistiam a Jesus com as suas posses. Sim, aquela que da hemorragia, por exemplo, que tocou no Jesus e ela se curou, né? Ela era riquíssima, diz Nossa Senhora de Anguera. Sim, então. E ela depois começou a Se seguir. nem Nosso Senhor fez o seu apostolado de evangelização sem dinheiro, que dirá nós? Opa! Que dirá nós? Nós estamos precisando de uns terceiros aqui. Que dirá nós? Nós estamos precisando de um povo milionário para bancar essa obra. Grave isso aqui que é Nevinho vai fazer um recado, Marcelinha também. Né? E O Lucas é capítulo 8, né? versículo 1 a 3.